eu quero trazer um tema muito peculiar, porque é um tema que não se ouve falar na igreja. A igreja, no aspecto geral, em todas as suas grandes denominações pelo Brasil, pelo mundo afora, nunca nos foi ensinado, nunca nos foi dito que Elias viria no fim dos tempos. Nunca foi dito isso a nós, amados. Muitos de nós aqui que nascemos em berço cristão ou que tivemos formações teológicas, nunca nos foi sequer ensinado este tema. Então hoje eu quero falar um pouco deste tema e trazer aqui de uma forma muito simples, mas muito simples mesmo, com algumas referências, não todas, porque são muitas que passam por todos os livros proféticos, todos os profetas da Bíblia citaram este evento, mas nós vamos nos ater a uma pequena linha de raciocínio que pode ajudar a muitos de nós a compreender quem é Elias e qual a sua missão e em que tempo ele viria e como isso iria suceder. E o principal, se Elias está na terra, qual o nosso posicionamento? Essa é a parte mais grave, que é a conclusão dessa ministração. Mas como tudo tem um início, eu preciso navegar com vocês pela palavra de Deus, e nós vamos citar aqui algumas referências, e eu quero que você me acompanhe. Você que está nos ouvindo pela rede social, pelo YouTube, pelo Instagram, por todas as plataformas digitais que nós temos transmitido. E eu peço que você, tendo dúvida, escreva a sua dúvida também nas plataformas digitais, que nós temos os nossos amados que vão estar acompanhando as suas perguntas, e obviamente nós iremos também no final poder responder algumas delas. Amados, eu preciso voltar ao início de tudo, onde começou o anúncio de Elias. Qual foi o primeiro momento que o Senhor Deus, o próprio Deus, profetizou e decretou a vinda de Elias? A vinda de Elias não foi anunciada por um homem, mas foi anunciada pelo próprio Deus, quando o próprio Deus decretou isso a Moisés. E antes de dar início, de nós irmos para a palavra de Deus, eu quero apenas ressaltar um ponto muito importante. Em todas as eras, em todas as gerações, a maior dificuldade do homem, e principalmente daqueles que são zelosos pela palavra, dos escribas, dos fariseus. Amados, nem todos os escribas e fariseus eram homens maus, corruptos. Não, eles eram homens que detinham o conhecimento da palavra, eram zelosos, mas infelizmente não interpretaram corretamente algumas profecias, chegando ao ponto de não reconhecerem o Senhor Jesus. Então, isso também tem se repetido em todas as gerações. Sempre que Deus enviou um profeta, houve uma dificuldade muito grande de reconhecerem Deus falando através daqueles profetas. Todos os profetas foram mortos em Jerusalém. Todos os profetas morreram de forma terrível, exceto alguns poucos, e na verdade o profeta Elias não morreu, ele foi arrebatado numa carruagem, mas no geral os profetas não foram reconhecidos. Então, esse é um fator importante para nós darmos início a essa mensagem. O tema poderia ser: Elias viria antes do arrebatamento da igreja? Então, observa, amados, para nós que já somos deste ministério e já temos a convicção de que Elias está andando na terra, talvez não seja a convicção de muitos que estão aí fora, talvez você tenha alguém que está fora do santo ministério e você gostaria de compartilhar este entendimento. Isso vai ajudar a compreender. Assim como ajudou a muitos, me ajudou também. E porque muitos de nós cremos pela fé e depois é que Deus nos deu o total entendimento. Então, amados, eu quero navegar com os amados pela palavra de Deus e nós vamos ao início de toda essa história.
Vamos ao início, aonde começou o primeiro anúncio de Deus Pai sobre o profeta Elias. Eu preciso ressaltar, amados, que muitos de nós, muitos que estão me assistindo aqui, que têm formação teológica de muitas linhas, aprendeu diferente sobre Deuteronômio 18. E eu vou falar aqui sobre esse livro, nós vamos ler, e eu vou mostrar na própria palavra de Deus que, infelizmente, amados, nós fomos enganados. Infelizmente, muitos de nós que aprendeu de uma determinada forma, fomos equivocados, estamos equivocados porque aprendemos de uma forma que nos bloqueou de compreender muitos outros livros da Bíblia por causa deste entendimento que foi dado na teologia por Deuteronômio 18. E eu quero ir para a palavra de Deus com todos, pedir aos amados que me acompanhem nessa leitura. É uma leitura muito poderosa, que começa a partir do livro de Deuteronômio 18. Nós vamos a partir do versículo 14, amém? A partir do versículo 14, nós vamos ler a palavra de Deus. Eu coloquei na versão NVI, mas você tem a liberdade de ler em qualquer versão. A versão NVI facilita o entendimento para muitos. Então, nós vamos ler aqui Deuteronômio 18, a partir do versículo 14 em diante. Amém? Bem, as nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação, mas a vocês, o Senhor Deus, não permitiu tais práticas. Observe aqui no versículo 14 que Deus estava mostrando algumas coisas que ele abominava, e de repente ele fala, mas a vocês, o Senhor Deus não permitiu tais práticas. Então Deus sempre quis separar o seu povo das outras nações. E de repente ele dá a impressão que muda de assunto no versículo 15. E ele simplesmente dá um decreto impressionante, talvez até inesperado, para o assunto ao qual ele estava dizendo. Ele simplesmente diz, a partir do versículo 15, o Senhor seu Deus, observa aqui que é o próprio Moisés falando com o povo. O Senhor seu Deus levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Então nós estamos vendo claramente o profeta Moisés falando ao povo. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Pois foi isso que pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram, não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo. Então, amados, nós vemos aqui neste evento que o povo estava reunido e o povo com medo da presença de Deus, da voz de Deus, do seu fogo. Eles sabiam que iam morrer e eles pediram para Deus um profeta. Eles pediram um intermediador, porque o povo naquele tempo ainda tinha um certo temor e medo, terror da presença do próprio Deus. E então eles sabiam que na sua vida pecaminosa, no estilo de vida que tinham, se chegassem na presença de Deus, poderiam ser consumidos e serem mortos. Então, observa que aqui Deus lembrou o povo do que eles pediram a Deus. Voltando aqui à leitura da palavra, me acompanhe. Pois foi isso que, no versículo 16, pois foi isso que pediram ao Senhor seu Deus em Horebe. Guarda este lugar, Horebe. No dia em que se reuniram, quando disseram, não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. Incrível. E a partir do versículo 17 ele diz, o Senhor me disse,
Então, a partir deste versículo 17, são as palavras do próprio Deus para Moisés. Então, observe Moisés declarando o decreto que Deus deu a ele, a profecia que Deus deu a ele. Ele diz, a partir do versículo 17, o Senhor me disse, eles têm razão. Levantarei do meio dos teus irmãos um profeta como você. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele dirá a vocês tudo que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará no meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Ok? Então, observa o que ele disse. Se alguém, no versículo 19, mas se alguém não ouvir a minha palavra, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. E aqui na continuação do versículo, ele diz, é importante nós lermos também a partir do versículo 20, ele diz, mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que eu não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez se perguntem, como saberemos se uma mensagem vem do Senhor? Olha, até o próprio Deus dando a instrução ao povo. Mas também vocês se perguntem, o próprio Deus já colocando até mesmo a pergunta na boca do povo, como saberemos se uma mensagem vem do Senhor? Se o profeta proclamar em meu nome, no nome do Senhor, se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Aleluia. Então, amados, aqui nós vimos a primeira profecia sobre o profeta Elias. Mas muitos de nós aprendeu até mesmo na teologia que esta profecia se referia ao Senhor Jesus Cristo. Que este profeta que viria semelhante a Moisés, ele seria o Senhor Jesus Cristo. Interessante que o Senhor Deus disse um profeta como tu, como Moisés. O que seria alguém como alguém? Como? Semelhante somente? Não somente. Seriam praticamente todos os aspectos de Moisés, da vida de Moisés, na vida deste profeta. Então este profeta viria com uma missão muito parecida com Moisés. Ele viria retirar o povo do Egito e direcioná-lo por um caminho de purificação e santificação até a terra prometida. Então ele tem uma missão específica. E dentro dessa missão, ele tem muitos sinais, maravilhas e prodígios que confirmam o chamado deste profeta. Então, nós sabemos que Jesus teve muitos sinais. E nós, infelizmente, muitos de nós, talvez você que esteja me ouvindo, aprendeu na faculdade teológica que Deuteronômio 18 se referia à pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas eu vou provar aqui, claramente usando a própria palavra de Deus, que não se referia a Jesus. Não se refere a Jesus. Amém? Então, tendo dito isto, nós vamos agora para um outro livro, que vai dar o nome deste profeta. Exatamente. Nós vamos agora para o livro de Malaquias, capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu vou colocar aqui, Malaquias, capítulo 4, a partir do versículo 1. Deixa eu colocar. E eu quero que você acompanhe comigo. Pois diz assim, pois certamente veio o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. E vocês sairão saltando como bezerros soltos no curral.
Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre a sola dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. A partir do versículo 4 ele começa. Então, depois que ele fala desse evento do fim dos tempos, ele simplesmente entra no aspecto e relembra os decretos do Monte Horebe. Só que aqui ele identifica o nome do profeta. Ele diz: lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias. Então aqui o Senhor Deus está dando o nome do profeta. E citou o decreto de Horebe. Lembra que eu disse em Deuteronômio: grave este local, grave este lugar em Horebe, porque a Bíblia ela sempre se completa com perfeição. Eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para seus filhos e o coração de seus filhos se voltem para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então aqui nós vemos algo muito diferente. Ele está afirmando, ele nos fez lembrar do decreto de Horebe, que nós acabamos de ler em Deuteronômio 18. E ele afirmou que enviaria o profeta Elias. E ele deu o tempo para isso, antes do grande e terrível dia do Senhor. O profeta Joel fala que o dia do Senhor é a angústia de Jacó. O dia do Senhor, na verdade, são 7 anos. São a angústia de Jacó, que vai dar início na tribulação e na grande tribulação, que são 7 anos. Antes do grande e terrível dia do Senhor. Nós sabemos que o grande e terrível dia do Senhor são os 7 anos da tribulação e grande tribulação. Então aqui o Senhor Deus está afirmando na sua palavra que o profeta Elias vem antes da grande tribulação e não somente durante a grande tribulação. A Bíblia fala antes. E por que eu estou ressaltando isso, amados? Porque eu tenho muitos colegas teólogos que creem que Elias vai vir, mas depois de verem Malaquias. Mas eles creem que Elias virá somente dentro da grande tribulação, sendo uma das duas testemunhas. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que é antes do grande e terrível dia do Senhor. E o dia do Senhor é tratado na palavra de Deus claramente pelo profeta Joel, por Daniel, como 7 anos. É um período todo. Esse dia do Senhor, na verdade, são 7 anos. E por que eu estou indo dentro dessas escrituras? Porque isso vai ficar muito claro depois. Até este momento, muitos ainda podem pensar, não, Deuteronômio 18 pode ser Jesus Cristo. Mais à frente vai ficar muito claro que não é Jesus. E quando aqui o Senhor afirma que Elias virá antes do grande e terrível dia do Senhor, então qual seria a missão deste profeta? Eu quero ir com vocês para o livro de Malaquias, capítulo 3, e nós vamos ler a palavra de Deus a partir do versículo 1. Amém? Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 1. Peço que os amados me acompanhem. Amados, eu estou sendo o mais simples possível, porque muitos irmãos nunca viram nessa ordem o que vai ser dito hoje. Isso vai ajudar muito o entendimento de muitos irmãos que estão nos assistindo pela internet hoje, que têm dúvidas, que até mesmo têm acompanhado o profeta e não entendeu quem ele é. Então isso vai ajudar muito os amados. A palavra de Deus diz assim: vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho adiante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, é importante nós olharmos aqui que o próprio Deus está falando que vai enviar um mensageiro e ele vai preparar o caminho diante de mim. Muitos claramente podem dizer que aqui se referia a João Batista,
Mas nós sabemos que grande parte da palavra de Deus tem dupla aplicação. E aqui no livro de Malaquias 3, nós vamos ver que tem muitas coisas que estão escritas aqui que não se cumpriram em João Batista. Não foi concluído na vida de João Batista. E é importante nós ressaltarmos isso e depois nós iremos de fato para João Batista. Amém? Então eu quero que você me acompanhe. Aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia de sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então, aqui dentro desta passagem, nós vemos que quem ficará de pé quando ele vier? Quem suportará o dia de sua vinda? E de repente ele fala que ele será como um fogo purificador que refinará os levitas. Ele começa todo o trabalho dele pelos levitas. Então, a missão de Elias começa com a restauração do sacerdócio, a restauração dos levitas. Porque, infelizmente, os sacerdotes quebraram. O sacerdócio teve a sua aliança quebrada. No próprio livro de Malaquias, capítulo 2, no versículo 9, eu vou colocar rapidamente aqui e vamos voltar para cá. Nós vimos isso, que os próprios levitas, Malaquias, capítulo 2, perdão, amados, só um instante. No capítulo 2, versículo 8, nós vemos claramente que a aliança foi quebrada. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui nós vimos claramente que a aliança foi quebrada, a aliança de Levi foi quebrada porque eles ensinaram outro ensino. Eles pararam de ensinar a sã doutrina e começaram a ensinar um outro ensino. Isso é muito peculiar para os dias de hoje, pois é exatamente isso que está acontecendo. E nós temos visto isso acontecendo nas igrejas. A igreja evangélica tem ensinado um outro ensino, tem ensinado um outro evangelho, que não tem direcionado o povo para Deus, não tem direcionado o povo para a cruz ou para o sangue. Mas aqui o foco é nós falarmos de Elias. Amém? E nós vimos ali claramente em Malaquias 3 que, eu quero voltar aqui a página, perdão, amados, quero que todos me acompanhem. Ele se assentará como refinador do ouro e refinador e purificador da prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Se você já viu o ouro e a prata ser refinado, você percebe que ela passa por um maçarico com alta temperatura e toda a impureza do metal pula para fora. Então ele viria com uma mensagem, com uma palavra que iria arrancar o pecado e a impureza dos levitas, dos sacerdotes. Uma vez feito isso, ele ia se assentar, então sim, assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então ele está falando de nós trazermos ao Senhor ofertas, sacrifícios com justiça. Justiça significa com obediência absoluta à palavra de Deus. Então seriam sacrifícios de obediência à palavra de Deus. Seriam sacrifícios de santidade, de justiça. Então, a missão do profeta Elias é fazer e trazer uma mensagem que faz com que os levitas, de fato, passem a apresentar a Deus ofertas de justiça. Então, as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Então ele não ia trazer uma mensagem nova, ele não ia trazer algo novo, não, pelo contrário, ele ia nos fazer voltar aos tempos antigos, voltar a adorar a Deus como nos tempos antigos, ter o mesmo temor, a mesma compreensão de quem é Deus, o mesmo terror de quem é Deus, sabendo quem Ele é, sabendo a consequência do pecado. Então, esta seria a missão dele. Interessante que no versículo 5, ele praticamente se refere às consequências.
Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores e seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e oprimem os estrangeiros de seus direitos e não têm respeito por mim. É incrível quando eu leio essa referência bíblica e eu lembro claramente das igrejas de visão de prosperidade bíblica, como elas oprimem as viúvas, oprimem os trabalhadores, exploram com o falso evangelho da prosperidade. Então ele vem contra esses. Ele vem contra os feiticeiros, contra os falsos pastores, falsos apóstolos, falsos profetas. E ele tem trazido uma mensagem de restauração absoluta. Mas nós estamos falando de Elias. E incrível que o próprio Senhor Jesus, aqui nós vamos agora para o Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus, ele fez uma afirmação muito importante, muito clara e absolutamente definitiva sobre o período, quem viria e o que ele faria. O próprio Senhor Jesus afirmou que o profeta Elias viria e restauraria todas as coisas. Vamos para a palavra de Deus em Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 9. Eu quero só ressaltar aqui o que estava acontecendo neste momento. Neste momento, amados, os discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João, se deparam com Jesus no Monte da Transfiguração e eles olham Elias, Moisés e Jesus Cristo. Moisés, Jesus e Elias. Os três vivos. Amados, isso é Novo Testamento. Preste atenção nessa afirmação. Moisés e Elias estavam fisicamente vivos, juntamente com Jesus Cristo, no Monte da Transfiguração. E os discípulos olham, tanto que Pedro oferece para montar uma cabana para os três, mas no foco não está na transfiguração. Nós vamos ver o que o Senhor Jesus disse logo depois deste evento. Porque logo neste evento, o apóstolo fez uma pergunta para Jesus. E é sobre essa pergunta que nós vamos falar e sobre a resposta de Jesus, que vai clarear totalmente a palavra de Deus para nós nesta noite. Amém? Diz assim: enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dentre os mortos. E os discípulos lhe perguntaram: então por quê? Por quê? Olha só a pergunta que eles fizeram a Jesus. Senhor, então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Amados, Jesus não tinha partido. Mas os discípulos já reconheciam a profecia de que Elias tinha que vir. Eles já reconheciam, eles já sabiam da profecia do Monte Horebe. Eles já sabiam do decreto. Então eles perguntam a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias tem que vir primeiro? Porque eles não estavam entendendo o momento cronológico que eles estavam vivendo. Por isso eles perguntaram isso a Jesus. E Jesus responde. Veja, no versículo 10, e os discípulos perguntaram: então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Prestem muita atenção. Esta afirmação saiu da boca do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse de fato. Em todas as outras versões que você coloca na Bíblia, eles colocam no futuro, claramente. Diz, por exemplo, na versão Almeida Revisada Corrigida, diz: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Na Corrigida Fiel, também ele diz: em verdade, Elias virá primeiro, virá no futuro. É uma afirmação direta, categórica do Senhor Jesus. Na NTLH ele diz: é verdade que Elias vem para preparar tudo. É verdade, de fato. Na nova versão transformadora, o Senhor diz: de fato, Elias vem e restaurará tudo. Na nova versão internacional, ele diz: Elias vem e restaurará todas as coisas. E na sequência, acontece um diálogo em que o Senhor Jesus responde algo
que muitos ficam presos neste ponto. E é sobre este ponto que nós vamos falar rapidamente. Os discípulos perguntaram, então, por que os mestres da lei dizem, deixa eu colocar aqui, a partir do versículo 12, o Senhor Jesus diz, mas eu digo a vocês, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha dito. Neste momento, João Batista tinha acabado de morrer. Eles sabiam do que tinha acontecido com João Batista. E aqui também o Senhor Jesus Cristo não estava só se referindo, a João Batista, literalmente. Ele apenas disse que Elias veio. E os discípulos entenderam que ele falara a respeito de João Batista. E ele também profetizou. É como se Jesus estivesse deixando bem claro que quando Elias via, não reconheceriam. E que também não reconheceram Jesus e da mesma forma iriam maltratar Jesus. E o incrível é que mesmo Jesus afirmando isso, que Elias veio, então os discípulos entendendo que era João Batista, quando perguntaram a João Batista quem ele era, olha qual foi a resposta de João Batista. É importante nós olharmos qual foi a resposta do próprio João Batista. Um instante, amados. João 1, do versículo 19 ao 23, diz assim. Está mudando aqui a tela. Ótimo, agora mudou. Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente, não sou o Cristo. Perguntaram-lhe, então quem é você? É Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. E quando indagaram, então quem é você? No versículo 22, finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que levamos aqueles que nos enviaram, que diz você acerca de si próprio. João respondeu com as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto perante o Senhor. Quando eles estavam perguntando a João Batista se ele é Elias, eles estavam perguntando o seguinte, você é o Elias prometido em Deuteronômio 18? Em Malaquias 4:5? Você é o profeta que está em Deuteronômio 18? Eles perguntaram para João Batista se ele era o Elias de Malaquias 4:5 ou o profeta de Deuteronômio 18. Então João Batista respondeu categoricamente que ele não era o Elias que havia de vir no futuro. Ele categoricamente respondeu, eu não sou o profeta prometido em Deuteronômio 18. Então o próprio João Batista afirma, mas ele fala, eu sou a voz do que clama no deserto. Então ele sim diz e afirma que ele viria com as boas novas, é aquele que viria preparar o caminho de Jesus, da vinda do Messias na sua primeira vinda. Mas ele não era o Elias do fim dos tempos. Porque fizeram duas perguntas para João Batista. A pergunta que fizeram foi, você é Elias? Se estivéssemos nos dias de hoje, os pastores iriam perguntar, você é o Elias de Malaquias 4:5? Ou você é o profeta de Deuteronômio 18? O profeta, não o profeta qualquer, o profeta. E ele falou, não sou. Eu não sou o Cristo, não era Messias, não era Elias e não era o profeta prometido em Deuteronômio 18. Então aqui, João Batista, ele deixa muito claro que ele não é o Elias do fim dos tempos. Ele veio sim no poder e no espírito de Elias, sim, pode ter vindo, veio. Mas ele não era o Elias do fim dos tempos. E o que mais nos deixa claro isso dentro da palavra de Deus é o que nós vamos ler agora. Eu quero que você me acompanhe com muito cuidado, pois o que nós vamos ler agora vai simplesmente ligar todas as informações da Bíblia, vai confirmar Deuteronômio 18, vai confirmar Mateus 17:11 e vai falar em que tempo de fato isso vai acontecer. Então, abra comigo no livro de Atos, no capítulo 3, a partir do versículo
a partir do versículo 19. Atos capítulo 3, a partir do versículo 19, diz assim. Eu quero ler a partir deste versículo, mas seria interessante que você leia todo o capítulo, pois é muito poderoso o capítulo 3 de Atos e traz muita revelação impressionante. Mas aqui vamos nos ater a este livro, pois eu quero ler aqui versículo por versículo, que é muito importante. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envie o Cristo, que já nos foi previamente designado, Jesus. No versículo 20 ele diz, no versículo 21, é necessário que Jesus permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como já decretou há muito tempo por intermédio dos seus santos, os profetas. Então aqui preste muita atenção. É necessário. Amados, deixa eu só enfatizar algo muito importante neste capítulo 3 de Atos. Nós estamos lendo Atos, no Novo Testamento, depois de Pentecostes. E aqui, logo no versículo 21, nós vimos o Senhor Deus afirmando na sua própria palavra. Por favor, eu quero fazer a pergunta para você crê na palavra de Deus? Essa é a pergunta que eu quero fazer agora. Você crê no que está escrito na palavra de Deus? Você crê no que está escrito na palavra de Deus? Eu faço essa pergunta muitas vezes, pois ela ajudou muitos a serem salvos. Se você crê na palavra de Deus, você vai crer exatamente no que está escrito aqui. Porque o que vai ser dito aqui, depois do que eu terminar, não vai ter volta para todos nós. Entenda bem, a palavra de Deus foi clara. Ela diz, é necessário que Jesus permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo por intermédio dos seus santos, os profetas. Então Deus aqui está afirmando na palavra que Jesus tem que estar no céu. Entenda bem, ele não pode vir, ele tem que estar no céu, até que chegue o tempo em que Deus vai restaurar todas as coisas. Olha a afirmação desta referência bíblica. Conforme já decretou por intermédio dos seus santos profetas. Então observe, aqui ele está afirmando que Jesus tem que estar no céu. Enquanto isso na terra vai ter a restauração de todas as coisas, como já foi decretado por intermédio dos seus santos profetas. E qual é essa declaração? Qual é esse decreto que foi dado há muito tempo por intermédio dos seus santos, os profetas? Qual é? Olha o versículo 22. Porquanto declarou Moisés, o Senhor Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis em tudo que vos ordenar. Eu quero voltar ao versículo 21. Jesus tem que estar no céu. Só que aqui no versículo 22, aqui está citando exatamente Deuteronômio 18. Então, amados, para muitos de nós que criamos que Deuteronômio 18 estava se referindo a Jesus, é impossível. Pois o Senhor Jesus tem que estar no céu. Porque a restauração de todas as coisas vem por intermédio de um profeta, que é o profeta Elias, antes da volta de Jesus. Jesus tem que estar no céu, enquanto o Senhor Deus restaura todas as coisas, como já declarou por decreto, há muito tempo por intermédio dos seus santos, os profetas. Quais profetas? Moisés, Malaquias. Ele já declarou. Porquanto declarou Moisés, o Senhor Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis em tudo que vos ordenar. Aqui, amados, no Atos 3, 21 e 22, ele repete as palavras do Senhor Jesus, que confirma que Elias virá e restaurará todas as coisas. Depois você faz uma busca na sua Bíblia e veja quantas vezes aparece a palavra restaurará todas as coisas.
você vai encontrar ela saindo da boca de Jesus e aqui em Atos, se referindo a um profeta nas 2 vezes que ela aparece. Então você vai ver claramente no versículo 21, dando referência a Mateus 17:11, dando referência a Malaquias 4:5. Em Atos 3:22, ele dá total referência a Deuteronômio 18. E a pior parte, amados, não é esta. A questão toda é o que está escrito no versículo 23. Eu quero que todos leiam comigo a consequência do que está escrito em Atos 3:23. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir este profeta, toda pessoa que não ouvir este profeta, será exterminada dentre o povo. Será exterminado dentre o povo. Eu quero chamar a atenção de todos que estão me ouvindo neste momento. Nós estamos lendo Atos no Novo Testamento. Você crê mesmo na palavra de Deus? O que você acabou de ler é que Jesus tem que estar no céu. Enquanto isso, Deus vai restaurar todas as coisas, conforme já decretou os profetas há muito tempo, que levantaria um profeta idêntico como Moisés. E ele restauraria todas as coisas. E é o único profeta na Bíblia que é falado pelo próprio Senhor Jesus, que viria restaurar todas as coisas, é Elias. João Batista não restaurou todas as coisas. Este viria antes do grande e terrível dia do Senhor. E o problema, amados, não é em saber que Elias vem. É muito pior. O problema é que quem não ouvir este profeta será exterminada dentre o povo. A palavra extermínio, se você buscar no dicionário, é uma aniquilação de uma espécie. É uma aniquilação de uma descendência. É um extermínio. Exterminar é como se Deus anulasse ali a existência daquele ser que não há como prosseguir. Na primeira advertência que Deus deu lá em Deuteronômio 18, ele falou assim, aquele que não ouvir este profeta, eu pedirei contas. Na segunda vez que Deus dá o alerta, em Malaquias 4:5, no versículo 6, ele fala, eu ferirei a terra com maldição. Quem não ouvir este profeta, ferirá a terra com maldição. Mas aqui no Atos 3, ele fala que a pessoa vai ser exterminada dentre o povo. E observe que quanto mais vai chegando perto do juízo, mais a ira de Deus vai se alargando, vai transbordando do cálice e menor a graça. Chegou o ponto aqui de Deus nem dar oportunidade para a pessoa. Ele simplesmente diz agora, no começo ele falou assim, você não vai ouvir o profeta? Eu vou pedir contas. Na segunda vez, você não vai ouvir o profeta? Não vai se converter? Não vai ter o coração convertido? Então eu vou ferir a terra com maldição. Você vai sofrer consequências. Na terra, até onde você mora, vai ter tsunami, terremotos, maremotos, pragas, tudo. Mas no terceiro aviso ele fala, pere, você não vai ouvir esse profeta? Então eu vou te exterminar. Olha que terrível essa mensagem. Nós acabamos de ler em Atos, Novo Testamento, que viria um profeta restaurar todas as coisas. Um profeta, não é vários. Quando chega no versículo 23, acontece um problema seríssimo, amado. Você que está me ouvindo. Neste momento que Deus estabeleceu que um profeta só viria restaurar todas as coisas, e esse profeta é Elias. A partir do momento que Elias está na terra, estão anuladas todas as denominações, estão anulados todos os profetas da terra, estão anulados todos os apóstolos, todos. Nós temos que ouvir uma única voz, porque aqui a condição sine qua non que Deus estabeleceu é ouvir este profeta. Quem não ouvir será exterminado. Uau! Isso é muito sério, amados. Deus nos colocou e afunilou as condições. É por isso que a porta é estreita, poucos acharão. Porque tem muitas condições para você passar por essa porta. E uma delas, que é esta, a igreja evangélica simplesmente desconhece esse assunto. A igreja evangélica, na sua grande maioria, nem sabe que Elias vai voltar. Muito menos que, se não ouvir, nem vai ser salvo.
Porque não vai entender o padrão de Deus, não vai reconhecer a justiça, não vai ser purificado no fogo, não vai ser preparado por Elias, não vai conhecer o evangelho da cruz e do sangue e vai viver na mentira. Vai recusar o verdadeiro Jesus e vai aceitar o falso Jesus. Então isto é muito sério. Atos 3:23 muda tudo. Porque ele simplesmente confirma absolutamente que Jesus tem que estar no céu enquanto isso vai acontecer. Se você não crê nisso, então o que significa isso que eu li? Se você não crê no que está escrito aí na palavra de Deus, então por que Deus deixou isso escrito? Se ele acabou de confirmar que Deus restaurará todas as coisas conforme já declarou há muito tempo pelos santos os profetas, que traria um profeta como Moisés. E em Malaquias 4:5 nós vimos claramente quem é esse profeta. Ele falou no 4:4, lembre-se dos decretos de Horebe. Lembre-se do decreto de Horebe. Eu vos enviarei o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do contrário ferirá a terra com maldição. E em Deuteronômio 18 ele fala assim, aquele que não ouvir este profeta, eu pedirei contas. Já em Atos 3:23 ele diz, aquele que não ouvir este profeta será eliminado, exterminado. Na versão que eu li está exterminada dentre o povo. Eu lhe faço a pergunta, você quer ser exterminado do meio do povo de Deus? Meu Deus, não tem como fugir, amados. Eu só citei a Bíblia aqui. Se você fica preso lá em João Batista, então para quem está escrito Atos 3? De quem ele está falando afinal? Se ele acabou de citar Deuteronômio 18 aqui. Quem? De quem? De que profeta é esse que está sendo dito em Atos 3? Será que você não está cometendo o mesmo erro dos escribas e fariseus da época, que eram os conhecedores da lei, zelosos, mas não interpretaram corretamente a profecia e por causa disso não reconheceram Jesus quando ele chegou? Porque você, crendo ou não, Elias já está na terra e está preparando a igreja para o arrebatamento. Ele tem trazido o verdadeiro evangelho da cruz e do sangue de Jesus. Você crendo ou não, esse anúncio está sendo dado. A restauração de todas as coisas começou. A igreja verdadeira de Jesus está sendo restaurada e sendo preparada para o arrebatamento. E essa é uma igreja de profundo e constante arrependimento. É uma igreja que busca a prática da justiça, que busca a cruz, que busca o sangue de Jesus, que não fala das coisas terrenas, que não tem foco nessa terra, que não tem foco nas coisas deste mundo, que o foco é totalmente os céus. Elias já está na terra. E se ele já está na terra, e já está preparando e restaurando todas as coisas, o que você está fazendo que não está seguindo ele? O que você está fazendo que não está ouvindo ele? Você quer ser exterminado? Será que você vai ser mais um daqueles que, quando aconteceu o arrebatamento, fala assim, poxa, eu fui um desses que não reconheceu? E eu que falava tanto que se eu voltasse na época de Cristo, eu ia fazer tudo, eu ia reconhecê-lo. Não ia. Será que você reconheceria Jesus hoje? Será que você reconheceria de fato? Será que todos nós estamos reconhecendo de fato que Elias já está na terra? Isso é muito sério, amados. Isso é muito grave. O que nós estamos falando aqui envolve diretamente a sua salvação. Se você vai ou não ser exterminado dentre o povo, ou vai ouvir a voz de Deus na terra. O próprio Deus está falando. Porque a Bíblia fala que o profeta não fala por si mesmo. E aqui claramente o Senhor disse na palavra dele que é a voz dele. É o que ele está dizendo pelo profeta. Não é o profeta não fala nada. Quem está falando é Deus. Quem está ensinando a igreja agora é Deus. Isso é sério. Por isso que quem não ouve Deus, quem não ouve a palavra de Deus e quem não crê na palavra dele, não tem como ser salvo. É impossível, amado. Eu quero só colocar novamente essa referência bíblica na tela. Atos 3, eu vou colocar aqui o 22 e o 23, que diz assim: porquanto declarou o Senhor Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis em tudo que vos ordenar, em tudo, não é em algumas coisas. Ah, não, isso eu gostei do que o profeta falou, isso aqui eu achei muito exagerado, não, isso eu não concordo, não, esse padrão aí é muito forte, não precisa de tudo isso, eu concordo com isso, mas não concordo com aquilo.
Eu concordo com Elias, mas não acredito que seja as duas testemunhas, sendo que ele já disse. Eu creio nisso, mas não creio naquilo. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir este profeta será exterminada dentre o povo. Em outra versão, na Corrigida Fiel, diz assim: e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Na versão Almeida, século 21, diz: e acontecerá que toda pessoa que não ouvir este profeta será exterminada dentre o povo. Se você quer ver em outra versão também, na língua de hoje, diz: aquele que não obedecer será separado do povo de Deus e destruído. Na versão Nova Almeida atualizada, diz: quem não der ouvidos a este profeta será exterminado do meio do povo. Meu Deus, parece que cada versão vai piorando cada vez mais. Então nós entramos aqui em um funil, amados. Como eu falei, nós acabamos de ler Atos, Novo Testamento, depois de Pentecostes. A própria palavra de Deus afirmando que Jesus tem que permanecer no céu. Só depois da restauração de todas as coisas é que Jesus vem e arrebata a igreja. E aí começa a tribulação e a grande tribulação. Então, pense nisso. Não fique fora dessa restauração. Não fique fora. Tenha temor no que você leu na palavra de Deus. E busque agora ouvir Elias. Ouvir com muita atenção. Ouvir e obedecer. Porque se você só ouvir e não obedece, não vai adiantar. É obedecer o que Deus tem falado para a igreja através de Elias, que está na terra hoje. E que eu tenho o privilégio de ser um pastor, um bispo do seu santo ministério. E que nós aqui neste santo ministério temos o privilégio de ter recebido esta revelação da parte de Deus. E você também que está me ouvindo, você é privilegiado, amado, por ouvir esta revelação. Você é privilegiado, isso é amor de Deus, de não te deixar ignorante, de simplesmente se revelar a você. O próprio Deus se revelando a você para que você não fosse perdido. Ele não quer que você seja exterminado, por isso ele está te avisando. Ele está te avisando, ele está te amando. Ele está mostrando a verdade antes do grande, terrível dia do Senhor, que está muito próximo agora. Nós chegamos a um período em que a qualquer momento pode acontecer o arrebatamento da igreja. E você já está pronto. Eu quero encerrar aqui, amado Bispo União, fazendo apenas uma pergunta. Você crê no que está escrito na palavra de Deus? Tudo o que eu disse aqui, eu só disse o que está escrito. Eu só disse o que está escrito na santa palavra de Deus. Muito simples. Eu usei poucas referências. E eu peço que você leia todas elas. Leia antes, leia depois. Leia muitas vezes. Eu te faço a pergunta: você crê no que você acabou de ler? Você crê? Então prepare-se. Prepare-se em nome de Jesus. Porque o fim chegou. Elias já está andando na terra. Amém? Deus abençoe, amado bispo. Muito obrigado pela oportunidade. Aleluia.